Ninguém é a favor do aborto, todo mundo é contra o aborto. Mas o problema é que a rica, que engravida de forma incauta, vai para uma clínica de outro cuidado e a menina pobre enfia uma agulha de tricô na vagina e morre. Né? É preciso, enfim, pensar essas coisas. E aí eu estou pensando na questão da ficha suja. O grande problema não é violentar uma franquia universal. A franquia universal, que já foi um legado da Revolução Francesa, é de que todos têm direito à presunção da inocência, até que se lhe transite o julgado de forma definitiva. Isto não foi inventado no Brasil. Isso é um legado da democracia, não é, que foi fundada no seu desenho melhor no sangue, né, dos revolucionários franceses. Mas a questão básica, aí vem a nossa igreja e quer então violentar esse princípio, chocada com correta indignação, com a ideia do camarada responder 5, 6, 7 processos, muitas vezes por assalto ao dinheiro público e vira deputado. Agora, onde é que está o erro? O erro não está em você violentar a franquia da presunção de inocência, está na velocidade do judiciário. Está na primeira condenação? Não, está seja onde for, não, na final condenação. Na final? Pelo judiciário. O judiciário tem que condenar. Aí vai levar 40 anos. Mas o erro é esse, então. Nós não podemos ir por um atalho. Se nós temos um problema, e o problema não é estrito do judiciário, é o problema da legislação processual. Você me pergunta o que fazer com a corrupção. Você precisa mudar a legislação. No caso exemplar que eu estou falando, nós temos que dar precedência nos julgados, para o bem e para o mal. Porque um homem público também é sempre vítima da difamação, da infâmia. É uma ferramenta, né, da luta vulgar da política, a calúnia. Né? Você falar mal, etc, etc. Esse camarada, sendo inocente, ele tem direito a um julgamento rápido para que a sua dignidade, que hoje com a mídia, você simplesmente é destruído. E quem pode reparar isso é o judiciário, com a legislação que diga, não, o homem público vem para frente do julgamento, porque se for inocente tem que ser anunciada a sua inocência, e se for culpado ele tem que ser excluído da convivência dos homens que têm a responsabilidade pública, que além de ser bom prefeito, bom vereador, bom deputado, bom presidente, tem que dar exemplo. E hoje é uma tragédia, por isso que eu acho que essa questão da hegemonia moral e intelectual, que é uma situação do Gramsci que eu faço, mas assim, que tipo de argumento você usa para fazer alianças não é irrelevante. Aliança para reformar o país, tudo bem, pode juntar alho, gato, sapato, galinha. Qual é a linguagem dessa aliança? Não é a participação no governo, dentro dos limites da decência, da competência, está tudo certo, não tem nenhum problema. Mas hoje se você perguntar, o que é que une o PT e o PMDB? Uma estratégia, conservar o poder. Qual é o cimento disso? É de fazer um frade de pedra corar. É o Eduardo Cunha exigir em público com o projeto da CPMF debaixo do braço, como relator, que ele é o relator de tudo, por delegação do Michel Temer. Ele diz assim, ou o presidente me entrega Furnas, ou eu não voto, não faço a aprovação. E do lado do PT também não tem contínuo. Coisa parecida? Claro. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vão me matar no meio do caminho, mas essa colaboração eu vou dar ao povo brasileiro. Eu não tenho rabo de palha, eu vou dar essa contribuição. Outro dia aconteceu o seguinte, você já viu uma verruga gigante com um homem minúsculo pendurado nela? Eu já vi. Quer dizer, todo mundo vê um homem com a verruga. Claro. Eu já vi uma verruga gigante com um homem pendurado. O que é que eu estou falando? O Requião deve adorar essa, né? Um abraço para ele. Né? O que é que eu vi? O presidente Lula mandou um projeto para a Câmara, o lugar onde eu trabalho, com isenção de 1 bilhão e 700 milhões de impostos, isenção dispensando imposto, para fazer 1 milhão de casas no extraordinário programa Minha Casa Minha Vida, que está bombando a construção civil, que vive o melhor tempo da sua história no Brasil. Pois bem, o mesmo cidadão, Eduardo Cunha, deputado do Rio de Janeiro, que era presidente da Telege no governo Collor, só para dizer, quando eu fazia luta de oposição, então é uma coisa antiga, não é particular com ele, não, eu nem sei quem é, estou só dizendo porque é impressionante o prestígio desse cidadão, com o Michel Temer e com o PT. Então ele vai o seguinte, apresenta uma emenda, esse era o homem, né? O homem era uma isenção de 1 bilhão e 700. Ele apresenta uma emenda criando um crédito prêmio de IPI exportação de 86 bilhões de reais. Os cofres públicos pagar para meia dúzia de empresários. Ou seja, a verruga ficou muito maior do que o homem. O homem 1 bilhão e 700, a verruga 86. O PT foi o relator. Eu fui lá falar com o companheiro, não é possível, isso quebra o Brasil. Quem inventou isso? Quem botou esse tatu desse toco e tal? Ah, porque não sei o que e tal. Pumba, a favor. Aí eu vou para a tribuna, falo contra, tenho 120 votos, vejam, jovens, 120 pessoas.
mesmo nesse assunto, votaram na decência, né, votaram na correção e 300 contra. Com número desagradável. 300 contra. Quer dizer, foi aprovada? Foi aprovada e o Lula vetou. Bom. Então veja bem, a aliança do Lula, Sim. PMDB apresenta, a aliança do PT Lula, aprova. PT aprova, a aliança do Lula fala contra e o presidente é que tem que suportar o veto. Agora tem outros problemas. O Senado Federal, e não estou nem falando do juiz de justiça, o Senado Federal acaba com a CPMF, tira dos cofres públicos do dia para a noite, da saúde do povo brasileiro, 42 bilhões de reais. Estou dizendo que a CPMF é coisa boa, não. Estou só dizendo que, qual o que aconteceu? Numa sessão, o Senado tira 42 bilhões da saúde. 7 dias depois, o Senado obriga o governo a gastar 16 bilhões a mais com saúde na regulamentação da emenda 29. 30 dias, sei lá quantos meses depois, um senador do PT, com apoio unânime, portanto do PMDB também, acaba com o fator previdenciário. E ato contínuo obriga que o salário dos aposentados, a aposentadoria, seja reajustada na mesma percentual do salário mínimo. Tudo pode ser justo. Mas isso seria de justiça? Tudo de justiça. Tudo de justiça. Sim. Agora me ensina como é que você acaba com 42 bilhões de receita e aumenta a despesa desse jeito aqui. Tudo é de justiça, desde que não tenha, né, o teatro de mau gosto, o desacato ao brasileiro aposentado, nossos pais, nossos Sim. avós, que são aí violentos e humilhados na rua, que até está melhorando também, com essa mentira. Aí esse projeto vai para a Câmara e os cabas estão sentados em cima. Anteontem não. Semana passada enganaram os policiais do Brasil inteiro. Sim. Enganaram. A PEC 300. Um negócio de maluco. Negócio de maluco. PEC 300 é o seguinte, o policial início de carreira do Distrito Federal consta que ganha ao redor de 5 mil reais. Sim. Mais do que as Forças Armadas. Aí a tal PEC 300, que é a enganação, os cobres do miserável viajando do Brasil inteiro, meu compadre Cabo Queiroz veio lá do Ceará para fazer lobby lá. Aí isso tem que passar 2 vezes, da Câmara 2 vezes no Senado e tal. Essa trempe da enganação, do teatro, sabe, do desacato à dignidade da população brasileira e da usurpação da magia fundamental, da maravilha que é o parlamento como santuário da democracia, essa trempe fez isso. Aí votam obrigando todos os estados brasileiros, vamos entender, o Piauí, Alagoas, o Maranhão, o Amapá, Roraima, tem que pagar para um policial igualzinho São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Sendo que Brasília é quem paga o governo federal. Ou seja, quebravam os estados todos. É de justiça? É de justiça, mas paga com que dinheiro? Essa questão nos leva à reforma tributária. Será que ir em cima da evasão de tributos, principalmente praticada pelas elites, e cobrar mais de quem ganha mais, não seria a solução para repor essas perdas? Sem dúvida. O Brasil tem uma carga tributária nominal, que está escrito nas leis. Sim. Nós vamos cobrar de imposto, uma das mais altas do mundo. E certamente a mais alta do mundo em desenvolvimento.